Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andresa Belo. Nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos aqui dessa playlist, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Não deixe de assistir as aulas anteriores e não deixe de ficar ligadinho, porque vai ter outras aulas que serão postadas aqui também no canal sobre conhecimentos pedagógicos, autores, né? Mais cobrados aí nas suas bancas. Antes de iniciar o nosso vídeo, eu gostaria muito de pedir para que você pudesse curtir nossa videoaula, pudesse deixar um recado carinhoso aí, né? Eles são muito importantes, né? São como combustíveis para o nosso trabalho. Caso você tenha interesse de estar nos abençoando, você pode estar nos abençoando com qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o 021 98662 6382. E se você quiser ter acesso aos nossos materiais, você também pode estar entrando em contato com esse número de WhatsApp, 021 98662 6382, tá? Sem mais delongas, nós vamos entrar num assunto que eu mais gosto, que é quando fala ali no Estatuto da Criança e do Adolescente sobre os direitos fundamentais, que é o direito ali à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, tá? Principalmente a parte do direito à educação, que é onde tem mais questões ali que são cobradas nas nossas provas, tá bom? Bem, vamos começar ali. Quando a gente for falar sobre, deixa eu botar aqui a imagem, sobre os direitos fundamentais, quando a gente for falar ali sobre a educação, a cultura, ao esporte, ao lazer, a gente tem que saber que nós vamos estar estudando agora os artigos 53 ao 59A. E o artigo 53, ele vai apresentar os direitos da criança e do adolescente enquanto na função de quê? Na função de aluno. Nós vimos alguns direitos que aquela criança, que aquele adolescente tem em determinadas funções. Nós vimos ele como um filho, nós vimos ele no direito de convivência na sociedade, mas agora nós vamos ver no artigo 53 o direito dessa criança e adolescente enquanto aluno. Por isso, é de suma importância que nós possamos memorizar esses artigos aqui, tá bom? Não são muitos, mas pelo menos os pontos principais, aquilo que está grifado, você precisa ter isso aqui em mente, tá bom? Não deixe de parar a aula ou assistir a aula mais de uma vez, você vai estar memorizando. Às vezes você vai pro trabalho, eu faço muito isso, gente. Estou indo no trabalho, estou ali escutando, coloca no carro para você ouvir, tá no ônibus, coloca o fone, vai ouvindo. Eu gosto de anotar, pode ser arcaico, gente, mas eu adoro anotar porque isso me ajuda bastante a memorizar, tá bom? O artigo 54 traz os deveres do Estado para a criança e adolescente enquanto aluno, e os artigos 53 ao 56 deverão ser memorizados, não tem como fugir, tem que memorizar. Vamos lá, o que está ali escrito no nosso artigo 53, tá? O artigo 53, ele se comunica muito com a nossa LDB, e ele vai estar parecidíssimo com o segundo artigo da LDB e o artigo 22, tá bom? Que vai dizer o seguinte: a criança e o adolescente tem direito à educação, visando ali o quê? O pleno desenvolvimento, né, de sua pessoa. Pleno desenvolvimento significa o desenvolvimento integral dessa criança e desse adolescente, ou seja, o desenvolvimento físico, a parte, né, física e estrutural, o desenvolvimento emocional, psicológico, o desenvolvimento cognitivo. Antigamente as pessoas achavam que a escola era um lugar que se resumia ali ao atendimento unicamente intelectual e cognitivo. Hoje a gente já vê de outra forma, a gente já entende que a criança e o adolescente devem ser desenvolvidos de maneira integral, de maneira plena. Para quê? Quais são os objetivos, né? O preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. E o que vai ser assegurado se a gente ter esses três itens? Pleno desenvolvimento, exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Nós podemos voltar lá no início do nosso material, na primeira, segunda e terceira aula. Lá vai constar os artigos 53 a 56 para serem memorizados, e nós vamos ver os itens que a gente precisa memorizar. O que vai ser assegurado, tá bom? Vamos lá. Vai ser assegurado esses itens aqui, que vão estar bem parecidos com o que vai ter lá na nossa LDB, tá? Eu vou colocar a minha imagem aqui no meio, que aí eu posso ganhar esse tempo para poder fazer os meus rabiscos, tá? Igualdade de condições para acesso e permanência. Nós já aprendemos isso lá na nossa primeira aula, que o acesso e a permanência são duas palavras muito importantes. Não é só a criança
ter o acesso, porque só o acesso não é o suficiente, é necessário que a gente garanta a permanência dessa criança, desse adolescente, para que ele possa concluir, né, aquele ano letivo, aquele período letivo, aquele segmento. Direito de ser respeitado pelos seus educadores, isso é garantido aí por lei. Direito de contestar, isso a gente já viu nas nossas primeiras aulas, tá? Direito de contestar, critérios avaliativos, podendo inclusive recorrer ali a instâncias escolares superiores. Esse item aqui, ó, cai muito em questão, tá? Direito de organização e participação em entidades estudantis. Olha só esse aqui, ó. Esse você tem que memorizar. Porque muitas das vezes o aluno, se não memorizar, ele acaba errando nas palavrinhas. Preste atenção. Acesso à escola pública e gratuita. Agora é o ponto-chave, ó. Próxima de sua residência, tá? A preferência que seja próxima de sua residência. E tem mais, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo do ensino da educação básica, ou seja, Fundamental 1, Fundamental 1, Fundamental 2, Fundamental 2, educação infantil, conhecido como critério ali. Qual é o nome desse critério? Georreferenciamento. Geo de lugar, né, de localidade, e gerenciamento de você gerenciar as crianças para que eles possam estudar em locais próximos da sua casa, obviamente, até para otimizar, né, e trazer ali possibilidades para que eles possam continuar os seus estudos. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, tá? Bem como participar das definições das propostas pedagógicas. Isso aqui vai incluir, inclusive, sobre a gestão democrática lá da nossa Lei de Diretrizes e Bases, que vai dizer que toda a comunidade que envolve ali a escola deve participar e ter ciência desse processo pedagógico, tá? Vamos lá. O artigo 53. 53A, é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Nós já falamos sobre isso nas nossas primeiras aulas. Então, medidas de conscientização. Conscientizar o que é? Prevenção, prevenir que esses jovens, esses adolescentes tenham acesso. E enfrentamento é quando esse jovem, esse adolescente já faz uso ou, em alguns casos, na maior parte dos casos, já são dependentes dessas drogas, tá? Artigo 54. Olha só como que esse artigo 54 é importante. É dever do Estado assegurar a criança e do adolescente, né? Nós vimos vários deveres e vimos os seus personagens, né? O personagem agora que nós vamos ver é o Estado. O que é dever ali do Estado perante essa criança e esse adolescente? Primeiro, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. E aqui a gente vai ter o nosso EJA, tá? A nossa EJA. A progressiva extensão da obrigatoriedade, gratuidade do ensino médio. Então, primeiro nós precisamos contemplar o ensino fundamental e gradativamente oferecer essa progressiva extensão para o ensino médio. Óbvio, porque se você começar oferecendo, sanando as necessidades do ensino médio, mas não sanar primeiro do ensino fundamental, o que vai acontecer? Vai ter pessoas que não vão poder frequentar a escola no ensino médio porque não tiveram ali o ensino fundamental, tá? 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui a palavra que geralmente cai, né, nas questões que eles mudam tal, e traz algumas dúvidas dos alunos é a palavra preferencialmente. Às vezes eles trocam por exclusivamente, unicamente. Não, gente, é preferencialmente. A preferência é que isso aconteça na rede regular de ensino, mas em alguns casos pode ser que isso não aconteça, tá? Isso aqui vai fazer base ali com o artigo 58, 59 e 60 da nossa LDB. Esse artigo se refere à educação inclusiva, porém o ECA ainda traz a nomenclatura portadores de deficiência. Gente, às vezes eu recebo algumas críticas no vídeo quando aparecem, infelizmente, ainda essas palavras portadores de deficiência. Na época que eu estudei pedagogia, já tem um tempinho lá atrás,
Eu lembro que na faculdade os professores sempre ensinavam que a gente não deveria utilizar essa expressão portadores de deficiência. Porém, nós vamos utilizar essa nomenclatura porque o Estatuto da Criança e do Adolescente e algumas leis ainda trazem essa nomenclatura, tá? No nosso dia a dia, nós devemos utilizar o termo PCD, que é a abreviação para pessoa com deficiência, beleza? Mas a gente grava os dois, pelo menos para essas provas, tá bom, gente? Mas aí no dia a dia a gente vai falar corretamente. Artigo 54, ainda sobre aí os direitos, os deveres do Estado. O atendimento em creche para escolas de crianças de 0 a 5 anos de idade. E a gente precisa prestar atenção, porque se você pegar uma LDB desatualizada, ela vai falar que é de 0 a 6 anos de idade, mas isso já mudou, já tem um tempinho. Então, ó, atendimento em creche para escola, crianças de 0 a 5 anos de idade. Esse item aparece em muitas provas, pois além de estar expressa no ECA, também está expressa na Lei de Diretrizes e Bases, que é a nossa LDB, tá? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. A oferta do ensino regular, adequando as condições do adolescente trabalhador. O atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar. Transporte, alimentação, assistência, saúde. Então, olha só, preste atenção. A educação, né, ali o conhecimento é o básico, só que o básico, gente, ele nem sempre vai acontecer se não houver suplementos. Às vezes isso acontece no nosso organismo, nós precisamos do básico, mas às vezes o básico não supre. E a gente precisa o quê? Suplementar, tá? Para garantir que essa base seja ali forte o suficiente. Então, o que é um programa suplementar? Nós temos aqui como programa suplementar o material didático. Já pensou a criança ir para a escola e não ter material? Infelizmente, a prática isso acontece, né, gente? Mas é muito triste você chegar a querer dar aula e o aluno não tem um lápis, uma borracha, um caderno ou um livro, tá? Material didático. Alimentação. Não tem como ninguém estudar com fome, né? Não tem como, gente, raciocinar. Transporte, como é que essa criança ela vai à escola? E a assistência à saúde, uma pessoa que está doente, ela não consegue, gente, estudar, aprender, né, ter esse direito aí garantido de fato. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito subjetivo, a gente já até viu sobre isso. O que é direito subjetivo? Você já nasce com essa condição. É uma coisa que é sem discriminação, homens, mulheres, crianças com situação financeira precária ou aqueles que têm uma condição financeira melhor, enfim, não importa, o direito é público subjetivo, qualquer um pode exigir, tá? O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular vai importar responsabilidade de autoridade competente e compete ao poder público recensear, ou seja, fazer a contagem dos educandos do ensino fundamental, fazer-lhes chamada para que eles possam estar ali, né, se matriculando, estudando e zelar, junto com os pais ou responsáveis, pela frequência à escola. A atenção, que é a atribuição do poder do professor como poder público, tá? Zelar ali junto com os pais, fazer a chamada, ver se o aluno está indo direitinho nas suas aulas. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Gente, preste atenção que a palavra é obrigação. Não é opcional, tá? A partir do momento que a criança completa 4 anos de idade, ela faz parte ali da educação básica obrigatória, tá? Então, a pré-escola já se torna ali obrigatoriedade. A criança está matriculada. O artigo 56 vai falar ali que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de quê? Quais são os casos que os estabelecimentos de ensino devem comunicar ali ao Conselho Tutelar? Maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas, ou seja, o aluno falta demais e não tem ali a justificativa, né? Não tem como abonar, tá faltando por faltar, né? Evasão escolar, o aluno simplesmente não vai mais. E esgotar os recursos escolares, ou seja, você vai comunicar depois que você esgotou todos os recursos. Você já tentou entrar em contato com a família, tentou ver o que acontece, mas não teve ali nenhum retorno. Então, a comunicação ali pelo estabelecimento de ensino fundamental ao Conselho Tutelar, além dos elevados níveis de repetência, tá? Ainda sobre aí, né, o artigo 56,
Nós já vimos algo parecido lá no artigo 13, que vai falar exatamente o que a gente acabou de estudar. Inclusive, a gente já viu isso numa aula anterior. Os casos de suspeita, tá? Não é só a confirmação, casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. E nós vamos poder ver esse mesmo assunto lá no artigo 245, que vai falar: deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche de comunicar à autoridade competente os casos de que tem conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente. Vamos agora para o artigo 57, que vai falar assim, ó: o poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório, tá? No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e acesso a fontes de cultura. 59. Os municípios, com apoio dos estados da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programação cultural, esportiva e de lazer voltada ali para a infância e a juventude. E o 59A vai falar que as instituições sociais, públicas ou privadas, que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes e que recebem recursos públicos deverão exigir e manter certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores. Isso a gente já viu nas primeiras aulas, né? Os quais deverão ser atualizadas a cada 6 meses. Inclusive, isso foi uma atualização, tá? Parágrafo único. Os estabelecimentos educacionais e similares, públicos e privados, que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes, independente de recebimento de recursos públicos, deverão manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizadas de todos os seus colaboradores, tá? Será que isso está acontecendo aí na prática? Deveria, né? Nossa próxima aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos falar sobre uma outra parte, que é o direito à profissionalização e à proteção no trabalho. E a gente vai ver dos artigos 60 ao artigo 69, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando, estejam aproveitando essas aulas. Estuda aqui comigo, compartilha com quem tá querendo, tá bom? Com gente que tá aí, gente do bem, que esteja interessada, curta, deixa o seu comentário. Um grande beijo pra vocês e que vocês possam ser muito bem-sucedidos em tudo aquilo que vocês idealizarem, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau.